Espiana, 2012, né? Foi que o autista, ele foi incluído como uma pessoa, como um PCD, pessoa com deficiência, né? Não é portador porque ela não porta, né? A gente fala portador ou é com deficiência. Então, a lei do PCD, o autista entrando para a lei do PCD abre um leque de direitos. Só que uma coisa são os direitos e outra coisa é tu conseguir aplicar aquilo e tu conseguir usufruir disso. É um abismo, né? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer estar aqui mais um dia gravando episódios do Pode Pimenta. E hoje nós temos a honra de trazer uma pessoa que eu admiro muito, profissionalmente e pessoalmente, Bibiana Barros. É um prazer te receber aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz com isso. Que bom. Bibi, eu queria... Bom, já tô bem íntima, né? Bibi, já falo assim. Bibiana, hoje a gente te trouxe aqui com o intuito de conversar um pouquinho a respeito da tua vida mais pessoal, tá? Então eu vou dar uma apresentação de quem é a Bibiana. Bibiana é uma mulher forte, estudiosa, atleta, jornalista e advogada por formação, administradora do Centro Clínico Rubens Barros, filha do Dr. Rubens e da professora Leda, mãe do João Marcelo e do Matias, que foi diagnosticado com autismo. Bibiana, te agradeço muito pelo convite, por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite. E hoje o nosso objetivo é escutar um pouquinho do teu relato e da tua luta diária, justamente nessa nova descoberta da tua vida, com a questão do teu filho menor pelo autismo. Isso talvez, para muitas mulheres, é uma dor quando se há essa descoberta, mas eu sei que tu transformou essa dor nessa luta. E tu tá buscando cada dia mais melhorias para ele. Consegue conversar com a gente a respeito disso um pouquinho? Consigo, sim. Eu falei, não precisa me falar o tema que a gente vai, né? A gente conversa sobre. Eu trabalhei mais de 20 anos no poder público. E eu me lembro que, acho que era 2012, tinha na época eu estava na Assembleia Legislativa e tinha vários seminários e várias tinha comissões sobre o autismo e eu nunca nem olhei, nem tipo tive a curiosidade de saber o que era, né? E é muito engraçado isso porque eu vou fazer essa introdução porque às vezes tem tudo um preconceito nosso de que, ai, que absurdo, não tem respeito, ai, que absurdo, as pessoas precisam saber. Não, as pessoas não precisam saber, a gente não sabe de tudo o tempo inteiro. Tem mães que ficam assim, ai, que horror, não gostam de frases assim, né, que nem a gente vê, ai, não pode dizer, ele não parece que tem. Como é que as pessoas vão saber se elas não vivem esse mundo, né? Então, assim, eu caí no mundo, que nem eu digo, e a gente leva um tapa de uma maneira porque tu não sabe nem para que lado andar, né? É uma coisa muito assim, por mais que e que nem eu estava falando, tinha acesso à informação, né? Poderia, né, saber, mas tu não sabe, tu só vai viver mais, né? Tu só vai realmente saber se tu tiver alguma coisa, né, extremamente ligada a ti. Então, assim, a minha experiência foi eu tive uma gravidez inesperada, né, com 42 anos. Eu não planejei ter o Matias. Tá, aí tá, uma gravidez normal, tudo tranquila. Quando o Matias, até um ano, o Matias ele mamou normal, ele tinha relação de olhar, ele sorria, estímulos. Foi muito engraçado, porque em um ano ele começou, ele não fazia um aninho, ele não apontava, ele tinha um irmão que circulava, né, na volta dele, ele jamais olhava. E tá, né, festinha, foto, olha a foto, e aquela... Mas tá, foi indo, tu não vê. Sou de uma família de médicos, né? Então, isso daí ajuda. Auxiliou, né? Auxiliou. E tenho também uma sobrinha que tem também alguns atrasos de desenvolvimento, né? Que a gente considera, né? Que é uma criança especial.
Então, assim, atípica, né? Que nem você fala. Mas mesmo assim, mãe não vê. Mãe não vê, né? Então, mas quando a tia tinha 1 ano e 6, né? Meu pai começou. Mas ele não atende pelo nome. Ele não atende pelo nome. E aí a gente foi pra praia. E tu chamava, se esgoelava. E nada. Era uma coisa assim. E ele olhava um horizonte e saía voando, correndo, né? Então e ele começou, ele deitava, né, no chão e começava, mas até então eu nunca tinha autista. Claro. Ah, ele é hiperativo. Ah, não, ele não tem que ver, tem que investigar. Aí eu falei, não, vai ver porque ele está muito em casa, né? Agora na volta das férias vou colocar ele na escolinha. 1 ano e 9. Uma tia entrou na escolinha 1 ano e 9, uma tia fez assim, vuf. Porque o que acontece? Quando tá na escola e tem pares, né? Tu olha os pares na mesma idade, aí te grita. Claro. Hoje eu vejo uma criança, na hora, eu sei se é autista ou não. Claro. Né? Então, assim, ali, como ele não tinha um olhar diferente para ele, o que a criança faz como todo mundo? Tu não tá... Tu vai te encolher e tu te retrai e tu... Aquilo é uma coisa... Então, assim, ó, a partir daí, eu comecei a me dar conta de que alguma coisa estava errada, né? E eu, prof, olha só, prof, ele não está fazendo isso, prof, eu coloquei porque ele não está interagindo com o irmão, prof, ele fica no chão, ele fica... Ah, tá, vamos observar, 3 meses. Eu, prof, 3 meses. Tu pode me dar um relatório dele porque eu vou começar a investigar, né? Porque ele não está num comportamento normal, mas eu não tinha, ele pode ser autista. Claro. Nunca essa palavra, né? E aí comecei educadora especial, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, fono, né? E o laudo da escola. E nisso, eu não vou me esquecer, porque na primeira psicopedagoga, e até ficou uma coisa meio assim, né? Que um dia eu quero ainda chegar para ela e falar, olha, eu não tenho nada pessoal contra ti, mas é o primeiro choque que tu tem. Ela fez um teste, tem vários testes, né? Que é para diagnosticar, para fazer um diagnóstico. E porque não tem, né, um exame específico, né, que diga autista, mas tu tem várias pela DSMI, que DSM-5, né, que é referência internacional de que ali sim tem o autista. Na CID, que é a referência que a gente põe a CID-10 no Brasil, não especifica autismo. É uma doença do neurodesenvolvimento. É uma doença de atrasos globais, né, de desenvolvimento. Não tem o autismo. Na referência internacional, sim, né, já tem espectro autista. Então, assim, e tem vários testes que vai, né, chegando a um diagnóstico. Então, nisso, eu juntei tudo. Nessa primeira avaliação, que você faz a anamnese com a mãe, com tudo mais, e tudo era assim, eu chegava e falava assim, não é numa consulta? Não, a gente tem que avaliar ele 1 semana, mas ai, tudo isso, sabe? Queria para ontem o... Gente, eu sou de uma família de médico, eu tenho informação, eu tenho acesso, eu tenho tudo, e não... Por quê? Por ser mãe? Também, né? Acho que esse é o peso maior, porque as mães não querem enxergar. É isso que depois a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que, de repente, essa tua visão de essa pressa, essa necessidade por já ter esse suporte por trás familiar também facilitou para ti essa aceitação. Facilitou, na verdade, num primeiro start. Porque primeiro toque. Porque depois, quando eu entrei no mundo, a família já não enxerga tanto, tu entende? Claro. Então, a família não... Ou aí a família não quer enxergar. E acha que, né, que tu estás num sofrimento. E o sofrimento é normal, inicialmente, né? Então, assim, essa educadora especial me deu, assim, num teste, a BRAD, que é o mais superficial, digamos assim, em que o autismo, ele tinha até 37, era um autismo moderado, ele tinha 38,5, que ele era um autista grave. Pá, aquilo foi uma ofensa para mim. Como assim um autista grave? Ele não é um autista grave. Ele corre, ele ri, ele tá... Por isso que, assim, às vezes a gente julga os outros de dizer, não, mas ele sorri, ele isso, ele aquilo.
Porque a gente não sabe das coisas. A gente não sabe, não é por uma maldade. Falta informação, né? Falta informação e ninguém é obrigado a ter, né? Totalmente. Que nem eu digo, o processo para não ter preconceito, para que tenha informação, ele é um processo lento e gradual. É um trabalho de formiguinha. Não quer da noite para o dia que as pessoas saibam tudo. Né? Não tem como. Aí, dali, ela assim, se tu quiser começar as terapias com ele. Eu nunca mais fui. Eu falei, vou ver. Porque como era o primeiro... Tu queria uma segunda opinião. Eu continuei fazendo. E aí eu comecei a ver, não, ele não responde, ele não isso, ele não aquilo, não aquilo. Porque qual é o principal do autismo? Porque é a questão de comunicação. Que hoje eles integraram, antes né, interação, comunicação, socialização. Então, é comunicação nesse sentido de relação com o outro, com uma questão de relacionamento social. Sociedade, né? Como ele vai se e, claro, a fala. Pode ser que fale mais ou pode ser que não fale. Pode ser que desenvolva ou não. Mas é aquela coisa, a criança, ela, por natureza, ela imita. Meu irmão fez aqui, eu vou lá e vou fazer. O Matias até os 2, tu poderia fazer o que queria, não existia. Eu não vou esquecer da festa de 2 anos dele, que ali para mim foi assim, já estava fazendo todas essas investigações, só que não tinha um laudo conclusivo, né? Ele não tinha o CID. E na festa de 2 anos dele, aquilo me gritou de uma maneira, porque eram as crianças correndo e brincando em casa, porque era pequenininho, 5, 6, 7 crianças da mesma idade dele, e ele ganhou um carrinho, deitou a cabeça no chão e só olhava para a roda do carrinho. É só a roda. 2 anos. 2 anos, não é? Né? E aí, todas as fotos, se eu for ver de 1 ano, de 2 anos, ele tem a mesma impressão, assim, ó. Né? Então, parece assim, ele é leve. Hoje ele está com quantos anos? Ele fez 4. Fez 4. Ele começou a falar agora, né? Falar que eu digo assim, ele fala mamãe, memédio não. Ele não fala assim, por livre e espontânea vontade, quero papá. Ero papá, se eu puxar muito. Tá. Senão... Mas ele virou a chave totalmente. Ele, né, tu consegue manter ele na escolinha normal, tu consegue dar oi, ele te dá oi. Tu olha, realmente eu não me magoo porque tu não diz que ele tem. Que é a frase que as pessoas falam. Tu não diz que ele tem. E não diz. Né? Porque ele é uma criança rápida, esperta, mas ele é autista. E eu não tenho um diagnóstico dele com neuropediatra. Eu tenho 4 reafirmações da condição dele. Que agora, a única coisa que mudou é que agora ele não é considerado um não verbal. Né? Então, assim, ó, há 2 anos, o Matias faz terapia todo o tempo. O Matias vai 3 vezes na semana na psicopedagoga pelo método ABA, que é uma análise, né, de comportamento, que é o que mais se trabalha com autista, que é, por exemplo, o meu filho não sabe isso aqui, ó, isso aqui fora, isso aqui dentro. E nem ele vai olhar e vai te imitar. Ele não fazia isso. Hoje ele faz. Né? Então, ele não sabia. Dentro, fora. Fecha, abre. Ele não tinha essa noção. Eu ia te perguntar isso, se tu percebe que com as terapias, com essa busca por auxílio e esse tratamento, esse acompanhamento correto, se tu percebe essa evolução assim de uma forma que realmente faz diferença na vida do Matias. Muito. E é o que mais se fala no autismo. A necessidade, a importância de um diagnóstico precoce para que tu possa fazer intervenções, para que tu consiga, quanto menor ele tem, maior ele tem... como se diz assim, maior flexibilidade, né, para aprender. Que nem quando a gente brinca na questão do esporte. Coisa, aprende novo. Claro. Aprende mais velho. Muito mais fácil, né, esse conhecimento. Assim, ó, tu, contando o relato, tu conseguiu perceber cedo. Porque tem pessoas mães, eu acho que para nós, mães, é muito mais difícil de tu ver qualquer tipo de limitação do teu filho. Até, por exemplo, eu com meu filho, às vezes... As pessoas percebem que ele está, por exemplo, ultrapassando o limite. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade de ver a questão dos filhos. Tu teve o toque do teu pai, tu conseguiu buscar os recursos. Tu teve acesso aos recursos, tu tens acesso a muitos recursos, a vários diagnósticos.
Com essa tua caminhada, vamos dizer assim, ao longo desses 3 anos, depois de um ano que tu começou a buscar, né? O que que tu diria, o que que tu poderia passar para as mães, para as pessoas que estão nos assistindo, que não têm acesso a tantos recursos? O que que tu descobriu? Qual é o direito que cabe a toda a sociedade e que às vezes a gente não tem acesso ou não sabe, por falta de informação, por falta de uma busca, que pode auxiliar na qualidade de vida de uma criança? Eu acho que assim, ó, a primeira questão é que por que a mãe tem dificuldade? Porque a mãe é o tempo inteiro julgada em relação à educação e à criação do filho. Até hoje eu ouço da minha família, ele não sabe ou não. Eu falo, ele tem rigidez cognitiva. E não é por sua malcriação. Sim. É claro que ele tem a idade, ele está com 4, mas ele tem um comportamento como se fosse de 2, né? Terrible 2. Então, por exemplo, ele vai testar, ele não sabe não. Ok, ele não sabe ou não. Mas o Matias, assim, ó, se eu estou indo por esse caminho no colégio. Se eu resolvi mudar o caminho, ele entra numa crise de assim, ele treme, ele embaça os olhos, tu tenta por 2 horas tentar acalmar ele. E como ele não fala, e é uma crise que tu vê que é sofrido na criança. Claro. Isso é uma rigidez cognitiva. Não é eu estar só contrariando ele. Sim. Né? Então, assim, as pessoas não entendem. Por exemplo, eu vou no mercado e a gente começa, que nem eu digo, tu começa a ter... Eu tenho medo do meu filho, né? A gente tem medo do filho, vai se comportar mal. Mas ali eu tenho medo, não é por ele fazer uma coisa errada. É pelo sofrimento que ele entra se ele entra numa crise. Claro. Entendeste? Então, assim, por exemplo, ele não sabe dividir, ele tem que aprender a dividir, deixa ele chorar. Eu faço. Eu não sou uma mãe que... Eu sou uma mãe que digo muito não. Então, assim, só que eu deixar ele chorar, eu tenho um limite de deixar ele chorar. Eu sei até onde ele tem aquela compreensão e até onde as coisas são abstratas para ele. Ele não tem uma maturidade como tem uma criança da idade dele. Né? A criança da idade dele tem um raciocínio e uma maturidade muito mais avançada do que ele. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, em relação às mães, o que eu vejo? Se tu tem que... Eu acho que, assim, falam, não compara o teu filho com ninguém, Exato. né? Tem idade para tudo, cada um tem o seu tempo. Não, isso eu aprendi. Não. Algumas coisas, sim. A grande maioria, não. Né? Tu coloca nos pares, que nem eu digo, entre crianças da mesma idade, é claro que o outro é muito ligeiro, fala tudo, isso daí tudo bem, tá? Mas tem uma média Um padrão, de né? Esperado. comportamento para a idade. Né, na caderneta de vacinação, por exemplo, tem né, até tal idade, fazer de tanto e tanto. Eu nunca mais olhei para aquilo. Eu nunca mais fui pesquisar. Sim. Porque chegou um ponto, quando eu descobri, que eu estava assim, eu sabia todas as leis, eu comecei a estudar tudo. A única coisa que eu não estudei, eu entrei no CDC, que é... Os americanos são os que mais... Eles têm, assim, a referência mundial sobre prevalência, sobre tudo, é americana, porque eles, desde 96, eles fazem muito estudo baseado em ciência, em pesquisa. Por quê? Porque qual é o foco do americano? É as políticas públicas, onde eles... É aqui, né? O que está gastando ali? Porque o governo, né, o Estado tem que dar saúde, dar o retorno. Então, eles têm muito esse estudo, né? E da prevalência, que nem a gente tem... Até abril desse ano, saiu nova pesquisa, até abril desse ano, eles fazem com crianças de 8 anos em todos os Estados Unidos, desde 96. A cada 36 crianças, uma era autista. Sendo que a cada 4 meninos, uma é menina. E quando é menina, tem fatores mais graves. Né? Então, assim, aí agora em abril saiu de que antes eram 36, agora é 1 para 33, se eu não me engano, 32. Diminuiu bastante, assim, de novo. E isso, por exemplo, em 2000, era 1 para cada 150. Está aumentando, é uma epidemia. E por que tu acha que Está aumentando, é uma epidemia? Não. É que antes não era diagnosticado. Não era diagnosticado. E isso tu pega a grande maioria de estudiosos, né, neuropsiquiatras, e eu estou falando de estudo em nível mundial, né? Não estou falando em Brasil, porque no Brasil a gente só segue padrões internacionais de percentual de crianças autistas. A gente não consegue mensurar muito, no máximo que tu mensura é
na matrícula, né, na questão escolar, que, por exemplo, em um ano aumentou 40% de crianças matriculadas com diagnóstico de autista. Pela inclusão. Pela questão de inclusão na questão da matrícula. Essa questão do diagnóstico, só fazendo parênteses, Bibiana, que eu acho que é importante a gente avaliar também. Muitas vezes ele tem que ser casado, né? Porque a gente percebe que os pais têm uma dificuldade para aceitação, muitas vezes, né? Não querem ver. E faz parte, né? Porque a gente não e espera. É muito trabalhoso ter esse diagnóstico, não é uma coisa simples. E não afeta só a criança, né? Afeta o núcleo da criança, né? Toda gigante. A rotina. Assim, é muito pesado. E eu me dei conta, depois, quando eu estava em um ano nesse mundo, de que em um ano da minha vida parece que eu não vivi. Sim. Que eu fui engolida pelo autismo. Porque ele te suga muito, 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 muito de uma maneira, porque assim, eu tenho que levar 3 vezes na semana. A maternidade ela já nos suga, né? Imagina uma criança com outras necessidades, além da rotina normal. Aí tu não tem neuropediatra, aí tu tem que viajar pro neuropediatra, e para viajar a criança não tolera a viagem e estranha e grita e tal. E é um mundo que ele não tem um prognóstico, né? Não é tipo assim, que nem quando o Matias começou o tratamento, chegou no 2º, 3º mês, eu falei, tá, e deu? Como assim deu? Olha a ignorância. Tipo, meu filho tá 2, 3 anos e ele vai quanto tempo nisso? Sim. Né? Então, assim, a gente não tem essa perspectiva, sabe? Não, né? a vida vai aos poucos, sabe? Agora, até a última vez eu fui no neuro de novo e a gente fica 2, 3 horas, né, em consulta, voltei e falei assim, o que teve de novo? Nada. E eu, não, teve muito de novo. De saber que eu tenho que estar toda hora olhando para isso. Eu tenho que estar toda hora cuidando. Porque qual é o meu objetivo nessa fase? É com que ele chegue no 6, ali na primeira série, conseguindo se alfabetizar. Não é só se alfabetizar, é conseguindo estar com essa com a interação. Turma. Ele fica dentro da sala de aula? Porque não é pela inteligência ou não. Tu não vai para a primeira série porque se a criança é inteligente ou não é inteligente. É questão comportamental. É saber sentar, é saber silêncio agora, é saber agora vamos todo mundo em fila, agora é a hora da comida, agora é questão de comportamento. Então, como eu estava falando, eles têm muita rigidez, né, cognitiva de entender o mundo como é. Que nem eu digo, às vezes quando eu quero explicar assim, eles não entendem o mundo como ele é, eles têm o mundo deles, né? É um mundo paralelo. Né? Então, assim, e tá voltando às perguntas, senão eu vou, né? Das mães. Qual é o principal das mães? Eu acho que antes das mães vem uma coisa que eu sempre discuto, e quando eu tenho a oportunidade de fazer palestras e coisa, é que assim, a sociedade não é preparada, e quem tem que estar preparado antes das mães? Onde teus filhos vão estar? Quem? A escola, os médicos, a rede, né? É quem atende aquela criança. Esses têm que estar preparados. Esses têm que... eles estão ali no dia a dia, eles estão vendo, eles estão tratando com crianças. A mãe, muitas vezes, que nem eu digo, se fosse meu primeiro filho, ia ser muito pior. Sim, claro. Porque no primeiro a gente não sabe nada. Imagina se vai depender da mãe achar que o filho dela tem que ser observado e tem alguma coisa de errado. Bibiana, complementando a pergunta, tu como advogada, tu passou por alguma situação que tu precisou lutar por algum direito, por algum benefício ou por uma ajuda que era um direito teu como mãe? Eu ainda vou brigar. Mas porque assim, o que acontece? Se tu pudesse compartilhar brevemente, até para ajudar as mães, né? Isso é teu direito. Você que não tem condições, que não tem esse acesso a todo apoio, essa rede que tu conquistou, neuro, psico. É que nem eu digo assim, esses dias eu falei, meu Deus, cada vez eu trabalho mais e conquisto menos coisas. Uhum. É muito caro. Fora isso, é tudo muito caro. Que nem eu estava falando para vocês, para o Matias manter, né, evoluir. Tá evoluindo super bem, sim, mas ele tá aumentando a idade dele. Quanto mais aumenta, mais eu preciso. Todos os filhos, quanto mais cresce, mais a gente gasta. Mas o que eu quero te dizer assim, ele tá melhorando, sim, mas ele também tá crescendo. Então, automaticamente, ele tem que estar evoluindo. Sim. Imagina se eu não ter a terapia. Claro. Então, assim, pensa, 3 vezes na semana psicopedagoga, 3 vezes na semana fono, 2 vezes TO, e mais atendimento terapêutico 2, 3 vezes, e mais a escola.
Tá, e aí como é que tu faz isso? Tendo a trabalhar, tendo outros filhos, tendo que educar, tendo que pensar tudo. Eu sou mãe solo, né? Então, assim, ó, eu não transfiro essa tarefa para os meus pais. Porque meus pais tiveram os filhos deles, criaram os filhos deles. E tu tens possibilidade, tu tem uma formação, tu tem um emprego. Quando eu reclamo, eu penso assim, tá, mas eu posso. Uhum. Né? Quem não Eu pode? tô falida, que nem eu digo, mas eu posso. E quem Porque não pode? assim, ó, não tem. Falando em leis, aí eu, por ser advogada, eu mergulhei para saber tudo, né? Sobre políticas públicas, sobre os direitos, sobre tudo. Com a lei da Berenice Piana, 2012, né? Foi que o autista, ele foi incluído como uma pessoa, como um PCD, pessoa com deficiência, né? Não é portador porque ela não porta, né? A gente fala portador ou é com deficiência. Então, a lei do PCD, o autista entrando para a lei do PCD abre um leque de direitos. Só que uma coisa são os direitos e outra coisa é tu conseguir aplicar aquilo e tu conseguir usufruir disso. É um abismo, né? Eu, por exemplo, hoje eu não tenho absolutamente nada de retorno do governo ou de qualquer coisa. Por exemplo, saúde privada, né? Eu pago tudo. Eu não tenho retorno nenhum de nada. Nenhuma terapia, ela é Nada. gratuita, todas são pagas. Nada. O plano cobre, porque por lei Ele tem que cobrir. Deveria cobrir. ele tem. Olha, eu tenho tudo de cabo a rabo, mas eu tenho que judicializar. Ok, eu vou judicializar. Mas aí mesmo tu judicializando, quanto tempo? Se tu não tem, o que tu vai fazer? Criança para. Tá, aí conseguimos, né? Não pode dizer que não, Livramento tem. Eu tô na cabeça o CIPTE, que é a carteirinha do autista, que é por lei, mas tem o Teacole, né, que é um programa estadual que está na PAI, conseguiram trazer para Livramento, que atende, para atender criança com autista. Atende eles têm de vaga 150 vagas. Tá? Aqui em Livramento. Aqui em Livramento, na PAI. Aí tu tem que entrar, para te ser selecionado, tu tem que entrar via GERCOM, né? Que é o sistema do governo, né? O SUS, né? Tu entra na fila do SUS e vão te chamando, tá? Sei de gente que tá 2 anos para ter um diagnóstico. Se tu não tem o diagnóstico com o neuropediatra, tu não consegue Nem entrar na fila. Nada, nem entrar na fila. Para te ter a carteirinha que eu tenho a CIPTE, do meu filho, eu estava olhando até, né? Tu tira pela FADERS, tu tem que... É só bem simples. Tu tem que entrar no questionário do Google ali da FADERS e responder quase 50 páginas. Bem simples. Quem não tem condições. Aí eu falei, vamos fazer mutirão. Aí a pai tá fazendo mutirão para as mães fazerem. Só que para Facilitar esse acesso, né? ter, tu tem que ter igual o diagnóstico. Sim. Que para muitas neuro. famílias é difícil tu ter até o próprio neuro na cidade. Não Sim, aqui necessariamente. sim. Não Acho que tem como sociedade, neuropediatra. Não tem neuropediatra. muitas cidades a gente tem essa falha. Aí o neuropediatra vem aqui a cada... Né? E, por exemplo, tu não pode nem... que nem eu digo, tu não pode culpar uma pessoa que não tem culpa, um neuropediatra. Se ele tem demanda, é questão de mercado, gente. Claro. Se tem demanda, por que ele vai atender por R$50, por R$100, ou até mesmo que pague, se ele tem em particular e ele pode ficar lá na cidade dele, colocando o preço que ele quiser? Entendeu? Porque ele tem demanda. Então, assim, já começa por aí, pela essa dificuldade do diagnóstico. E não basta tu chegar no neuro, que nem eu disse. Tu tem que chegar com toda essa pesquisa multidisciplinar. E que levou tempo. Chega E no que mesmo, uma leva tempo, psicopedagoga não é um dinheiro dia. e saúde mental, que assim, tem horas que Saúde tu mental pensa dos assim, familiares. eu não tenho forças. Da mãe e do pai, Pra fazer. principalmente. Não, mãe e pai, tipo, a grande maioria dos relacionamentos, assim, são poucos que mantém, né? É, isso que eu acho que a gente também tem que Tem levantar essa questão. pouquíssimos que se mantêm. Muitos homens acabam ficando no relacionamento quando a mulher descobre que o seu filho tem autismo, né? Então, acho Muito que bom. realmente isso é uma questão de se pensar como sociedade, porque são valores que estão incluídos nisso. Então, quando a gente pensa num relacionamento em que ambos têm um filho e esse filho tem um diagnóstico, é uma luta que deve ser dos dois, porque isso é importante. Não sobrecarrega só um. Então, tem que ser uma luta que a gente tem que olhar para essas mães também, porque é muito mais difícil, gente. Porque não, como eu digo, assim como a mãe não aceita, o pai também não aceita, né? Não vai aceitar.
tu tá inventando, tu tá... parece que não processam, sabe? É uma coisa muito engraçada. Mas também vejo vários pais, assim, que... Sim. Vestem a camisa. Eu não gosto nunca sim. de Tem que generalizar, ser assim, exaltado, sabe? claro. Mas eu quero dizer assim, ó, que não tem como um relacionamento não ser abalado por causa disso. Claro. Não tem jeito. Não tem... Por exemplo, eu fui dormir depois dos 2 anos. A criança, ela acorda todo tempo e grita, grita, grita. Ela entra num... Que nem eu digo para vocês, eles entram em uma crise que tu tem que ficar 2 horas sentada e nada calma e tu pode fazer o que tu quiser, falar o que tu quiser e a criança tá ali no outro mundo, né? Ela é uma crise que ela entra, né? Por não ter uma maturidade né? Não tem um desenvolvimento correto do cérebro. Então, assim... ele é muito pesado o autismo. Só que, assim, só quem vive que tem essa noção, assim, por quê? Porque é óbvio, né? Mas, assim, o que eu ia falar para vocês? Então, assim, voltando às mães, que se tu tem alguma... o que eu penso que é o mais importante de mãe sempre, tá? Que nem eu falo. Eu nunca pago nenhum profissional ou entrego meus filhos na preocupação se eles estão sendo mimados, se tratam bem eles, é óbvio, uma coisa, é um princípio básico. Mas, assim, ele está bem? Eu cuido do comportamento. Ele vem feliz, ele vai feliz. Como é que ele está na relação dos colegas? Ele participa das brincadeiras? Não. Em que ele tem atraso? Porque é aí que tu vai ver. Eu vou lá no neuropediatra, ele não está vivendo com meu filho, ele não sabe se meu filho tem mais dificuldade aqui ou não. Quem tem que fazer esse papel sou eu com a professora, né? E com a escola. Qual é a dificuldade dele? Olha, ele não está falando. Bom, então eu vou direcionar mais terapia aqui na questão da fala. Bibiana, e o que te transformou depois dessa luta toda? O que tu tirou? O que tu aprendeu que hoje tu diz assim, ó, nossa, eu adquiri isso? Eu acho que assim, ó, o primeiro ano tu vive um luto, tá? Tu tem como é um processo, é um luto. Tu, né, tem aquelas várias etapas do luto: raiva, culpa, tristeza. Tu vive tudo isso. Depois tu te dá conta que assim, bom, o que eu faço? Tem o possível, né, e o ideal. Eu faço o possível, eu não vou fazer o ideal. Eu não sou uma mãe perfeita, não tem como fazer o ideal. Mas tu entende que isso, que tá tudo bem? Tá tudo bem, porque eu chegou num momento que eu estudava tanto tudo, se tu me perguntar o que tu quiser do autismo, das leis, dos números, do que tu quiser, eu vou saber te dizer. Aí eu pensei assim, eu não vou mais estudar isso. Eu vou aproveitar o meu filho. Eu vou entregar para quem sabe, para quem está estudando, e vou acompanhar e vou aproveitar o meu filho. E vai viver a maternidade. E vou viver a maternidade. Então, eu acho que o que eu mais aprendi com o Matias primeiro, que a gente vai aprendendo com os tombos, né, de que a gente não controla quase nada na vida, né? Então, assim, não tem prognóstico. Ele vai melhorar lá daqui a tanto, olha, ele faz terapia. Se ele vai chegar ali com 6, 10, 11, 12, assim ou assado, não sei. Então, isso é que a gente também, né, não estou preparado para... Tu não está preparado para nada, tu acha que controla as coisas, até que tu te dá conta que não. E depois, eu acho que o que mais eu aprendi e aprendo e luto todos os dias é para ter paciência e valorizar os momentos poucos que eu tenho sem a culpa, né? Então, assim, eu tenho que estar bem para os meus filhos estar bem. Então, eu vou jogar, eu vou fazer coisas que me deem paciência para que eu aproveite ele e para que eu consiga ajudar eles nesse sentido, Tu né? estando bem... Na questão do desenvolvimento deles. Então, a gente tem muito aquilo, aquela mãe, como se fosse uma má mãe, ou não uma mãe não tão boa, vive ali num torneio, ou aquela mãe sai como se fosse luxo. Tudo para a mulher é luxo, né? Tu te arrumar é luxo, tu ir jogar é luxo, tu ir numa academia é luxo. Pro resto, não. Pro resto, né? É um lazer. O pai, ele tá, né? Tudo não. O futebol não é luxo. Mas pra mulher, todo o cuidado que tu tem contigo é um luxo. Né, uma coisa, como se tu fosse egoísta. Uma e às vaidade, vezes, não é. E eu me sinto, às vezes, eu penso assim, não que eu não tenha culpa, né? Eu penso assim, tô sendo egoísta. Eu não, mas eu tenho que ser egoísta. Porque se eu não for egoísta, eu não posso viver atrás dos meus filhos. Primeiro, ele sendo autista ou não autista. Eu não tenho que me esconder atrás dos meus filhos. Os meus filhos, eu estou ali para orientar eles. Os meus filhos são do mundo. Eu estou ali para ajudar. Só que se eu não tiver eu como importante, eles não vão ter nem esse exemplo de que eles têm que ser eles serem importantes para eles. Então, assim, eu penso assim, a minha maior preocupação sempre é eu estar bem psicologicamente, né, mentalmente, para conseguir
passar isso e aproveitar essa convivência com eles. Isso não significa que eu não diga não, que eu não pode ter castigo, que eu não sinta culpa, que eu não chore, que eu não brigue, que eu não... É uma né? mãe normal. É um processo. Não, Todos é horrível, assim, né? Tá, e tinha outra pergunta que tu tinha me dito, a questão dos direitos, assim, ó. Por exemplo, a gente acha que... E todo mundo pensa assim, o autismo tá na moda porque tu vai ter vantagens e direitos. Não. Tu só tem desvantagens, tu não tem vantagem nenhuma. BPC Loas, que todo mundo... Eu vejo as propagandas de advogados, assim, de, trabalho para autistas e tal, isso, aquilo. Eu falo assim, gente, como é que as pessoas conseguem enganar tanto? Para te ter uma bolsa, BPC Loas, a renda familiar tem que ser R$400 por pessoa. Então, assim, aí a mãe que vai ter essa bolsa, ou tu acha que ela vai ter essa bolsa para ajudar o filho a fazer alguma terapia? Não. Vai pagar alguma comida dentro de casa. Uhum. Porque se ela tem essa renda, o que ela vai ter? Comida. Hoje em dia, com os preços... Nada. As terapias, que nem eu falei para vocês, a gente tem 150 vagas. Aí teu filho vai ter a psicopedagoga ou fono agora, daqui a 15 dias ele vai ter de novo. Novamente. E aí como é que eu trago e levo o meu filho? Quem é que senta ali para esperar o meu filho ficar 40 minutos? Se a mãe precisa trabalhar. Como é que tu trabalha? Quem trabalha, quem cuida. É um negócio assim, ter um filho autista, que nem eu digo assim, o que eu... Isso foi outra transformação, que é eu posso. Então, quando às vezes eu tento falar e tento fazer palestra, é que assim, eu fico mais pobre, mas eu posso. Porque é muito difícil. O principal do autismo, que tu vai dar qualidade de vida para o teu filho, é o quê? É terapia. É estímulo. E como é que tu faz isso? Se tu não tem dinheiro e condições que tem alguém te ajudando. Eu tenho uma babá, que nem eu digo, a minha funcionária, meu braço direito, esquerdo e tal. Ela tem uma tia como um filho dela. Né? O final de semana, meu filho está lá no Parque São José, lá na casa dela. Né? Ele tem ela e eu como... Eu sofri horrores para deixar ele, e ele vai feliz. E aí eu pensei, não, para ele é muito bom, para ela é bom, para mim é bom, para todo mundo é bom. Né? Então, assim, só que eu tenho essa pessoa para levar ele ali na terapia. Tu tem esse privilégio, né, de como ter isso. Eu tenho isso daí, então eu enxergo tudo isso daí, porque é difícil. E mesmo tendo, sabe, que nem eu digo, mesmo tendo, olha, tu botar na ponta do lápis é muito dinheiro. É muito, não é o dinheiro, é muita coisa envolvida. Agora, por exemplo, assim, meu filho ficou uma semana sem ir no colégio, né, porque estava doente. Todas as mães sabem o que é ter um filho doente. Sim. Sabe o que é não dormir. Só que aí o meu começa a chorar e ele não fala. Ele não sabe da onde. E grita, e tu fica até onde é o grito da dor, até onde não é o grito da dor, te dá um desespero. Eu tenho chorofobia, que nem eu digo. Porque tu fica assim, aí tu vê que a criança está sofrida naquele choro, não é um choro normal. E não é da dor, é de não saber lidar com... Ele não sabe lidar com várias coisas, não é só com uma frustração de tirar um carrinho. Ele não tem entendimentos de várias coisas, né? Então, assim, aí tu começa... Eu tenho chorofobia. Né? Eu vejo choro, eu começo aqui. Eu ouço choro. Então, assim, e nesse ficar doente, o que mudou? Ele não foi em nenhuma terapia. Então, a criança começa a ficar todo perdido. Então, por quê? Porque uma criança precisa de rotina, né? Claro. O autista precisa de rotina 1000 vezes mais do que um normal. Porque ele não consegue entender. Ele chega a fazer os passos. Parece um toque, né? Mas é porque é como ele organiza na cabeça dele. Senão, ele sai do... Então, tu tem que ter uma rotina. Bibiana, eu acho que é importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo que eu acho que é uma conversa densa, é uma conversa esclarecedora. Tu está nos trazendo pontos aí da tua vivência e da tua relação com o Matias e de como tu lidou com isso desde o início. E eu acho que é importante a gente questionar e levar esse pensamento como sociedade, que realmente tem muitas crianças que têm essa necessidade do diagnóstico num primeiro momento. Depois, esse diagnóstico é outra fase,
porque aí vem a luta dessa mãe para que essa criança possa se desenvolver. Então, acho que nós todas... Nós somos mães, nós Sim. 3 somos mães, todas do Pó de Pimenta são mãe. Então, a gente sabe o quanto é importante para uma mãe ver um filho se desenvolver. E a gente quer que eles possam crescer com saúde e que possam estar inseridos numa sociedade saudável. Então, acho que é importante esse questionamento. Essa conversa hoje contigo foi justamente para trazer esse ponto de vista de uma mãe atípica e também levantar esses questionamentos do quanto é difícil para outras mães que têm essa realidade e muitas vezes não têm essa voz. Então, acho que trazer isso traz um pouco dessa vivência. Mas esse assunto está muito denso, né? Não, mas eu acho, sabe que eu acho assim, ó, as pessoas... Eu tenho uma coisa que eu acho que é minha, assim, de que, assim, as pessoas pensam assim, tem assuntos que não são agradáveis, mas é da vida. Eu não Claro. acho que É é uma... importante Eu não trazer, acho, é que nem exatamente. assim, climatério, né? Eu cheguei pro meu pai, tô com 45 anos, eu tô no climatério. Não pode. Aí todo mundo vai falar, eu cheguei no padre, guria, vocês não estão entendendo isso, todo mundo aqui, ó. Não tem nada. Eu, por que é tão negativo? Velado, Tudo bem. né? Tem assuntos que são mais Exatamente, velados. como se fosse aquilo, como se aquilo fosse uma fraqueza, e a fraqueza sempre é associada como um negócio negativo, e aí parece que tu... Eu não tô reclamando. Tu vê eu tô reclamando do meu filho? Não. Eu não reclamo. Entendeu? Porque, que nem eu digo, tá, tem condições, né? Mas igual mesmo assim, não É puxado não igual. é puxado. Eu não reclamo disso. Eu não reclamo. Quando eu tô ali, eu tô conversando do climatério, eu não tô assim. Claro, tu tá reclamando assim, ai, um calorão, ai, um isso, eu tô esquecendo. Todo mundo aqui, ó. Né? Os homens, ai, que horror. Aí fica todo mundo assim, ai, que horror. Porque, tipo, faz parte da vida, são assuntos da vida. É pesado, mas a gente não vive, né? Que nem eu digo, não é Disney, as coisas não são só como Não é mar de rosas. Não é só uma maravilha. E eu não acho que falar disso seja seja tristes, não. Quanto mais informação tu tem, melhor tu vive. E quanto mais informação Quanto as pessoas mais tiverem, o mais elas vão autoconhecimento conseguir que a gente diz, lidar com isso. melhor tu... Exatamente, melhor tu sabe, tu lida com as coisas. É. Então, assim, eu não vejo... para mim não é assunto denso, ao contrário. Eu acho que no momento que tu consegue dividir e que tu consegue trazer um conforto, a pessoa olhar para o lado, porque a minha questão até serve assim, por exemplo, tu não tem, né? Mas tu olha para o lado, tu vê um tema assim e tu pensa assim, nossa, hoje eu vou chegar, não vou reclamar tanto do meu filho, eu vou ter mais paciência. Exato. Tu entendesse? Então, tudo contribui. Tu conversar E assim como a Mini olhar falou pro que lado. todas nós do Pó de Pimenta somos mães, eu acho que tem assuntos, situações que as mulheres nem sempre se unem. Mas eu acho que quando a maternidade, nós que somos mães, eu acho que a questão assim da maternidade, ela nos une, a gente consegue entender a dor, consegue dar a força que precisa, consegue se compadecer, consegue ajudar. Porque a maternidade, ela faz isso, né? Que a gente Gera se empatia, né? gera uma empatia entre as mulheres. Às vezes, situações de relacionamento, cada uma tem a sua posição e a gente acaba ficando, não, eu não penso de tal forma. Mas quando se torna um assunto de maternidade, eu acho que o amor de mãe que está, né, em nós faz a diferença. Inclusive, tem uma passagem que diz assim, ó, que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Jesus jamais esquece. Quer dizer o quê? Que Deus, ele assimila o amor que ele tem por nós com o amor de mãe. Porque é um amor, assim, inigualável. Então, assim, quando a gente começa... Poxa, eu não tenho, mas que enriquecedor. Mas eu tenho uma amiga que tem. Eu tô te falando, é verdade, eu tenho uma amiga que tem, que tá sempre na luta, inclusive eu admiro muito eles, vou mandar um beijo pra Karen e pro Thomas, que é também um amigo, que é o pai que quando tu falou, tem pais que ajudam. Eu tenho esse amigo... É um exemplo. Um exemplo de pai de uma criança com autismo. Então, assim, o que eu quero dizer... eu não tenho, mas eu consigo entender e me coloco à disposição de que tu precisar. Estou aqui para te ajudar, porque eu acho que a maternidade ela faz isso, né? Não, ela nos une, ela nos agrega, ela traz valores, ela nos ajuda a entender. Hoje eu vou sair daqui e vou dizer, Karen, tem alguma situação lá do judiciário que tu pode usar. Talvez leve um tempo, mas busca. Eu acho que é importante a gente agregar. Eu sempre me coloco à disposição, assim, para ajudar nesse sentido de questões legais, porque, por exemplo, assim,
que nem, tem várias maneiras. É burocrático, é muito burocrático. Te suga muito, suga, que nem eu digo, como a gente fica muito envolvido com essa rotina, é mais um desgaste imenso. Eu tô com várias ações do meu filho prontas já há um tempão, eu não consigo fazer. Porque aí tu olha, tu te envolve e tal, e ela é desgastante. A justiça toda, muito, a justiça ela já é é um desgastante, saco. exato. E aí imagina tu ter que ter essa rotina, ter esse peso e fazer isso daí. Então a grande maioria desiste. Porque ela tem muito peso. Mas, assim, tem várias coisas que tu pode, né, tentar lutar pelo teu filho, mas, que nem eu digo, assim, às vezes tu faz escolha o que pesa menos e o que seria melhor para ele. Aí eu fui por um caminho, por enquanto, e depois, né, eu vou para outros, assim, também. Bibiana, nós temos um quadro aqui no podcast que a gente costuma fazer, geralmente, isso foi iniciado pela Denise, pela outra Pimenta, que eu acho bárbaro e torna um pouco mais leve esse final do episódio pra gente descontrair um pouquinho, conhecer um pouquinho mais de ti. Então, ele se chama Bibiana por Bibiana. É bem rápido, é bate-bola, assim. É tipo assim, um jogo... Tu adora jogos de raquetes, né? Então, é tipo um voleio na rede, assim. A gente fica papo. Como tu tá competitiva? Eu falo assim... Então, eu sou competitiva. Eu falo assim, então, mas qual é o problema? É ruim agora ser competitivo? Ah, tu joga tudo. Sim, é um desafio, é uma coisa minha, é um desafio pessoal meu. Então eu faço que nem eu faço assim, ó. Eu não sou competitiva, mas a minha parceira erra, eu faço assim, ó. Não falo nada, só observe. Não, ninguém é, né? Eu não sou. Bom, então, ó, vou te fazer uma perguntinha, eu quero uma resposta, tá? Tenta bem objetiva nas suas respostas. O que eu não sou, né? O que tu... Não, mas tu vai ser, eu tenho certeza. Ó, primeira pergunta, tua maior força? Eu acho que é o amor da minha família, assim. É o amor que eu sinto pelas pessoas que eu amo, assim. E o orgulho que eu tenho disso. Ótimo. Teu maior medo? Meu maior medo... Ah, com certeza é perder as pessoas que eu amo. Tua inspiração? Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, enfim. Acho que meus pais, meus pais. Ótimo. Maior virtude? Ela é a virtude e o defeito, né? Eu sou reta, eu sou... Objetiva. Sou bem verdadeira nesse sentido. Ótimo. Quem tu mais admira após estudar sobre autismo? Tem algum nome que tu tem como referência? Até para que as pessoas possam, de repente, buscar essa informação. Eu acho assim, pode ser médico, tem pode milhões, ser... mas eu admiro muito a Berenice Piana, que é... independente do que forem pensar, da história, eu acho que assim, a gente sabe o que é era para ser breve, né? Era. Tá. Mas é tu, além da tua vida, do teu tempo, tu colocar aquilo que vai contribuir para outras pessoas. Isso custa. Dar cara a tapa, que nem eu digo, isso custa. Um monte de gente vai falar mal de ti. Mas são as pessoas que conseguem dar voz e conseguem ajudar horrores de outras pessoas. Perfeito. Pode servir de inspiração. Uma forma de desestressar da Bibiana? Jogar. Ótimo. E um sonho? Eu não tenho um sonho assim. Meu sonho é viver cada dia, aproveitar cada dia, ver meus filhos crescerem bem. Esse é o meu sonho. Que nem eu falo, eu sou super simples, sabe? No sentido de ambições e coisa. Eu me sinto, não tenho uma coisa, um sonho, assim, não tenho nada muito. Perfeito, Viviana. Eu acho que tu trouxe o teu sonho já traz um pouco dessa maternidade, justamente isso. Tu tá bem, ver os teus filhos bem. Isso é que importa. Eu hoje quero agradecer por tu ter nos aceitado esse convite. Então, a gente conhecer um pouquinho mais da tua história, da história do Matias e a luta de vocês nesse desenvolvimento dele. E também trazendo voz aí para que outras mães possam se inspirar com isso. Hoje nós queremos fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores que estão conosco nessa segunda temporada. Agradecemos a Clínica Integrada do Dr. Danilo Soares, que é uma clínica que oferece um atendimento completo em saúde e bem-estar, com uma equipe multidisciplinar e humanizada. Muito obrigada, é um orgulho ter vocês conosco. Doutora Fernanda Delgado, que trouxe especialidade em estética avançada e harmonização facial. Com um olhar técnico e sensível, ela permite com que os seus pacientes possam se sentir muito mais confiantes e naturais. Obrigada, doutora Fernanda. Espaço Frida, que é um espaço lindo, muito delicado, muito bem pensado para que cada mulher possa se sentir mais valorizada com sua beleza única. Ele é especializado em sobrancelhas, cílios e autoestima.
Ele é sinônimo de autenticidade. Obrigada, Lucélia, pela parceria. Moça Bonita Boutique. Veste mulheres que gostam de estar bem consigo mesma. Com muito bom gosto e peças cheias de personalidade, a loja é um destaque na moda local. Muito obrigada. Ótica Ricardo já está conosco nessa segunda temporada, desde a primeira. Ela é tradição quando o assunto é cuidado com os olhos, com atendimento atencioso, armações lindas e atualizadas, tecnologia de ponta. Ela é a escolha certa para quem vê a vida com mais clareza. Riscale Seguros. É a garantia de que você vai estar seguro, seja no seu bem-estar, na sua família, seja nos seus bens. Esteja com Riscale. Cada conquista merece ser protegida. Terra Sul. Ela é referência quando o assunto é carro de procedência e atendimento de confiança. Quem compra ou troca com eles sabe, está em boas mãos. Muito obrigada, Terra Sul, pela parceria. Gente, eu queria agradecer por estarem conosco aqui. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, e até Bibiana. o próximo episódio. Obrigada.